Pessoal, seguinte, muita gente tem dúvidas sobre a sistematização da reforma tributária. E aí, não foi eu, porque eu não tenho essa habilidade de fazer uma grande arte dessa, aí foi o meu marketing que fez para poder gravar, explicar a você, para que você possa entender o período de transição de cada um desses tributos aqui, de cada um dessas particularidades e um desafio a todo mundo que é empresário desse país. Pessoal, 2026, olha o que é que muda. Muito pouca coisa, mas é um momento de você começar a fazer uma série de adaptações para entender a jornada da sua empresa a partir de agora. Primeira coisa, PIS e COFINS, pessoal, continua como está, não tem o que se falar. Mas, em 2026, nós temos que olhar o quê? CBS. A CBS, ela começa um teste. Você tem que destacar os seus documentos fiscais 0,9%, só para efeitos de destaque. Não existe a obrigatoriedade de recolher. Entretanto, vai aqui a observação. Caso você não destaque, você irá ter que pagar numa fiscalização futura. Então, ideal que destaque. Vai, Valdemir, isso é uma nota técnica agora que postergou essa obrigatoriedade. A nota técnica para a validação do documento fiscal. Entretanto, é obrigado a fazer de fato o destaque. Quando eu falo, né, de ICMS continua normal a apuração de débito e crédito para presumido de lucro real e Simples Nacional recolhe dentro do PG-10, apesar de ter muito erro nesse processo, mas continua dessa forma. Então continua. O ISS, ele também continua normal e o IBS. Galera, ponto aqui de informação. Existe a CBS e o IBS. O IBS, ele vai substituir o PIS e a COFINS. PIS e COFINS deixa de existir e vai passar a ser a CBS. O ICMS e o ISS deixa de existir uma hora daqui a alguns anos e passa a ficar o IBS exclusivamente. O IBS em 2026 você destaca 0,1% só para efeito destacar. E a mesma regra do CBS. Caso você não destaque, vai ser cobrado de você em algum momento futuro essa operação. Ponto. O IPI continua normal, tá bom? E o IS, não temos que se falar, não vai começar essa trajetória nova do IBS até agora. Mas eu quero fazer agora, falando de 2026, eu quero fazer uma visão ao longo do tempo dessas informações. E a visão é a qual? Então, o PIS e a COFINS, vamos tentar reduzir assim, eles deixam de existir a partir de 27. Ou seja, 2027 não tem mais o PIS e COFINS. A partir de 2027 nós falamos de quê? De CBS. Então morre PIS e COFINS daqui para frente e passa a existir a CBS. E sobre a CBS, informação importante para você, o conceito dela não é igual a PIS e COFINS. Ela é totalmente diferente, tem várias particularidades. Então é um grande desafio que temos aí pela frente. Mas vai passar a vigorar a partir de 27 o CBS. Por que não 26, Valdemir? Calma, jovem gafanhoto. Tudo tem uma etapa na vida, tem que ser construída. Mas entendendo a reforma tributária e a metodologia que aí está, é muito para entender se o sistema público de informação terá capacidade nesse processo. Você acha que vai ter, Valdemir? Com certeza terá. Então não vamos contar com a sorte, a reforma tributária já está em vigor. Então nós, CBS, 2026, ano teste, apenas para destaque. Caso você não destaque, poderá ser cobrado. A partir de 2027, ela estará completamente operacional até 2033. Por que, Valdemir, até 2033? Porque em 2033 é a conclusão da reforma tributária para o PI, para o ICMS e para o ISS, que vai passar a ser o IBS. Então, nós temos aqui 26, 27 e 28, tá certo? Esses 3 anos aqui pela frente, cálculos de ICMS, cálculos de ISS, normalmente como é feito até hoje. Pessoal, muito tempo para se conviver numa reforma tributária. Muito tempo. Mas é um fato. Vai continuar aqui. A partir de 2029, nós começamos a brincadeira, né? Começa a brincadeira. Qual é essa brincadeira? A partir de 29, tanto a forma de cálculo do ICMS quanto a do ISS, eu vou fazer o cálculo normal. E sobre o cálculo normal, eu vou dizer o seguinte, olha, sobre este valor que eu calculei normalmente aqui, eu só vou recolher 90%, porque eu iniciei a reforma tributária, a transição da reforma tributária do ISS, do ICMS e do ISS para o IBS. Começou aqui. Vamos supor, você iria pagar R$100 de imposto. Agora, você vai pagar R$90 de imposto, sendo que 10% vai vir para cá da alíquota do IBS, para ser calculado pelo IBS. Ou seja, em 2029, caos completo. Eu tenho ICMS para gerenciar, eu tenho ISS para gerenciar e o IBS, sendo que muito provavelmente a CBS vai ter alguns conflitos nesse processo também. Mas a fase é essa, entenda isso. Aí você tem 80%, né, para 2030, 70% para 31,
60% para 32, em 33, ICMS zero. Acabamos com o cálculo do ICMS e do ISS, passamos a calcular a partir de então o IBS normalmente. Mas eu queria deixar frisado que este período aqui será um período de convivência entre o regime atual e o regime futuro de tributação. Então, muito importante ter essa cautela. Pessoal, da mesma forma que o percentual vai diminuindo ao longo do tempo, o percentual da IBS ela vai subindo ao longo do tempo para se calcular o valor. E mais do que isso, importante desse vídeo, é para que você saiba que até a data atual da gravação desse vídeo, nós não temos ainda uma alíquota definida para o IBS e a CBS. Então, pessoal, muito importante essa informação, tá certo? A partir de 2029, eu passo a recolher 10% para o IBS, 20% em 2030 para o IBS, 2031 eu recolho 30%, 32, 40%, e a partir de 33 recolho normalmente só para ser simbólico, claro, o IBS e deixo de recolher ICMS e o ISS. Tá bom? Próxima etapa, IPI 2026. Normalmente, não tenho o que falar. Entretanto, a partir de 27, acontece uma situação bem específica. Na Zona Franca de Manaus, você não recolhe mais. Tá certo? Você já não recolhe, mas a sistemática do IPI, ela continua para a Zona Franca de Manaus por conta dos benefícios fiscais daquela região. Então você pode olhar que até 2033, ou muito além, vai continuar a regra do IPI só para a Zona Franca de Manaus. Já o IS, né? O que é o IS? É o Imposto Seletivo, muito conhecido hoje como Imposto do Pecado. Ele terá a sua finalidade de regular a tributação sobre produtos que causam mal ao meio ambiente e às pessoas. Então, todos esses produtos que causam mal ao meio ambiente e às pessoas terão uma alíquota majorada do IS, que é o Imposto Seletivo. 2026 não tem IS, a partir de 27 tem o IS. Ou seja, pessoal, para todo o restante do país, o IPI ele morre em 2027, menos para a Zona Franca de Manaus, e passa a vigorar o Imposto Seletivo, que é o IS, ou Imposto do Pecado. Rapaz, eu pensava que todos os impostos fossem do pecado, mas aqui não, na nossa reforma só é apenas um. Por incrível que pareça. Grande X da questão, Valdemir, adaptação de sistemas é o principal desafio que todo empresário vai ter, tá bom? E a reforma tributária, ela não vem para simplificar o desencargo tributário. Ela tinha um objetivo de unificar, tá certo? Esses três impostos aqui, transformar numa CBS, que vocês estão vendo que não vai ser unificado. Vocês tinham esse objetivo aqui, de unificar o ICMS e o ISS e transformar no IBS. Pronto, era 5 tributos por 2. Simplificação de carga tributária. Agora, nós vamos deixar de ter 4 tributos por 4. Porque continuará o IBS, o CBS, o IBS, o IPI para a Zona Franca de Manaus e o IS. Então, continua. Qual é a grande expectativa do momento da reforma tributária? Cada estado tinha um ICMS para chamar de seu. As 25 cidades da federação tinham um ICMS chamado de seu. Cada município do Brasil também tinha um ICMS para chamar de seu. E com a reforma tributária, há essa grande expectativa. Realidade do nosso país, acho que provavelmente teremos uma CBS unificada, porque é nacional, mas o IBS vai ter muitas particularidades para enfrentar esse desafio que nós temos. Isso é um desafio, mas é a nossa expectativa para que você possa compreender o nosso período de transição da reforma tributária. Ficou com dúvida? Quer saber mais informação? Comenta nesse vídeo que a gente vai te ajudar.